Bom dia, meus queridos. Então, mais uma aula. Vamos continuar falando um pouquinho de eletromagnetismo, mas agora a gente vai falar de ondas eletromagnéticas. Como que funcionam essas ondas eletromagnéticas e o que são essas ondas eletromagnéticas, né? Então, para falar sobre elas, a gente vai descrever como que elas funcionam matematicamente. E para isso a gente vai usar as famosas equações de Maxwell. Provavelmente vocês nunca escutaram falar, mas né, elas são bem famosas, né? Principalmente o pessoal que da área de física ou engenharia elétrica, né, tem que ter essas equações de Maxwell bem gravadas na cabeça. Vocês não precisam tanto, mas eu quero mostrar para vocês como que, né? Vou mostrar as equações, não vou pedir para vocês saberem usar, porque vocês não têm a matemática necessária, mas eu quero que vocês entendam como que ela funciona e como que ela pode descrever as ondas eletromagnéticas, tá? Então, vou pedir aqui para fazer a minha apresentação. Vou botar aqui a tela inteira, permitir, procurar aqui a minha apresentação aqui, espectro eletromagnético. Então tá aqui, ó, espectro eletromagnético. Tem até essa brincadeira, e Deus disse. Aí tem as equações de Maxwell, essas quatro são as famosas equações de Maxwell, e houve a luz. Por que a luz? Porque a onda eletromagnética descreve, uma das coisas que ela descreve é a luz. A luz é uma onda eletromagnética. Se não tivesse luz, a onda eletromagnética, não existia cor, não existia luz, não existiria praticamente nada. Então, né? Se a gente vê algum objeto, é por causa dessas quatro equações aqui que descrevem a onda eletromagnética. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre elas e depois um pouquinho sobre as ondas eletromagnéticas, tá? Então, não se preocupe que tem coisas aqui que vocês nunca viram, eu sei disso e não esquenta com isso, tá? Mas é bom para quem fazer ciências exatas, vai ter isso aí como uma continha de somar ou multiplicar. Então vamos lá. Então aqui eu tenho as equações de Maxwell, né? Não foi Maxwell que escreveu todas essas equações, elas foram, né, escritas por Gauss, Faraday, Lenz, Ampère, tá? Foram várias pessoas e Maxwell também ajudou, mas Maxwell uniu as quatro e fez a ligação entre elas, tá? E o que com essas quatro eu poderia descrever o eletromagnetismo. Então, Maxwell que fez esse apanhado dessas quatro equações, por isso que recebe o nome de equações de Maxwell, mas cada equação foi descrita por outros pesquisadores. Então, aqui estão os nomes deles ali, tá? Aqui a gente tem, né, duas formas de descrever elas, da forma diferencial e da forma integral. Então, esse aqui, esse delta de cabeça para baixo aqui, a gente chama de operador nabla, que na verdade é uma raiz com várias, com umas funções matemáticas específicas lá dentro, chamadas derivadas, né, que na verdade, né, são cálculos de variações. E essa cobrinha aqui a gente chama de integral. E duas cobrinhas a gente chama de integral dupla, e quando tem um círculo aqui a gente chama de integral fechada, tá? E então, por isso que essa é a forma integral e essa forma diferencial. Agora a gente vai analisar cada uma delas, tá? Então, a primeira que a gente vai analisar é a lei de Gauss da eletricidade, que é essa primeira equaçãozinha aqui, ó. Carga elétrica é fonte de campo elétrico. O que isso quer dizer? Que uma carga elétrica forma um campo elétrico. Mas, professor, como que eu vejo isso aqui? Ó? Esse ρ aqui, ó, que vocês estão vendo, é densidade de carga elétrica. Então, para eu ter um campo elétrico, eu tenho que ter uma certa densidade de carga elétrica lá dentro. Por isso que ele fala, ó, carga elétrica é fonte de campo elétrico. Se eu não tiver carga elétrica, eu não tenho campo elétrico, tá? Né? E é isso que essa equação diz, tá? Por isso que até aqui, ó, aqui tem o Q. Esse Q vocês conhecem que é a quantidade de carga, tá? O V aqui é de volume, quantidade de carga num certo volume. E então, com isso eu tenho um campo elétrico.
tá? Então, essa primeira lei de Gauss diz isso, que para ter um campo elétrico eu preciso ter essa carga elétrica, ok? A próxima é a lei de Faraday e Lenz, tá? Que é essa aqui, ó, a lei de Faraday da indução, né? Aqui é mesmo Faraday e Lenz que a gente já estudou lá na indução, que a fórmula é essa aqui, ó, essa linha aqui, a terceira linha. Ela fala o quê? Campo magnético variando no tempo é fonte de campo elétrico. Então, aqui, ó, isso aqui é uma variação do campo elétrico, do campo magnético no tempo, né? Isso aqui é uma derivada parcial do campo magnético em função do tempo. Então, quando varia esse campo magnético no tempo, né, forma um campo elétrico. Então, aqui a gente viu que o campo elétrico precisa da carga elétrica ou de uma variação do campo magnético que diz aqui, tá? Então, novamente, o campo magnético variando no tempo é fonte de campo elétrico. Tudo bem? Então, essa equaçãozinha diz isso, que o campo magnético variando forma um campo elétrico. Isso é muito importante para entender ondas eletromagnéticas. Agora, a lei do Gauss do magnetismo. Não existe monopólio magnético. Está aqui, ó. Por quê? Porque o campo aqui, ó, fala que esse operador Nabla, com o campo magnético é igual a zero. Ou seja, não existe monopólio magnético. Eu não tenho uma carga igual que eu tenho um campo elétrico, uma carga positiva e uma negativa separado. Então isso aqui dá zero porque eu nunca vou encontrar esse monopólio magnético, tá? Então não existe cargas formadas por monopólio magnético. Não existe campo magnético formado por esses monopólios magnéticos, tá? Por isso que, né, aqui é igual a zero, porque eu não consigo separar esse polo magnético um do outro. Tudo bem? E, por último, aqui eu tenho a lei de Ampère-Maxwell, que está aqui no finalzinho, tá? Ele diz o quê? Que corrente elétrica e campo elétrico variando no tempo são fontes de campo magnético, tá? Aqui, ó, esse J aqui é a corrente elétrica, tá? É um fluxo de corrente elétrica, né? A gente usa o J, mas é o fluxo de corrente elétrica, tá? Então, o campo magnético, ele depende dessa corrente elétrica e depende também das fontes de campo elétrico. Aqui, ó, essa fonte de campo elétrico que está aqui, tá? Então, a corrente elétrica e o campo elétrico, variando no tempo, são fontes de campo magnético. Então, para ter o campo magnético, eu preciso ou ter uma corrente elétrica, que a gente já viu, né? Quando a corrente elétrica passa num fio, gera um campo magnético, né? Ou eu ter uma variação do campo elétrico, tá? Então, as equações de Maxwell, né, dizem essas quatro coisas para nós, tá? O importante não é tanto as equações, né? Porque realmente eu não quero que vocês entendam isso aqui, nem, né, isso aqui a gente só entende bem mais lá para frente, né, na graduação. Só que eu quero que vocês entendam o que diz as quatro leis, né? Então, a lei de Gauss da eletricidade diz o quê? Carga elétrica é fonte de campo elétrico. Ou seja, para ter campo elétrico, eu preciso de uma carga elétrica. Na lei de Faraday e Lenz, campo magnético variando no tempo é fonte de campo elétrico. A lei de Gauss, não existe monopólio magnético. E, por último, a lei de Ampère-Maxwell, corrente elétrica e campo elétrico variando gera, né, cria um campo magnético. Ok? Isso que eu quero que vocês gravem na cabecinha de vocês. Então, né, olha que legal, campo magnético e campo elétrico, eles têm uma relação entre eles. Então, um campo magnético variável no tempo gera um campo elétrico induzido. E vice-versa, um campo elétrico variável no tempo gera um campo magnético induzido. Então, isso é muito importante, porque essa é a base de uma onda eletromagnética. A onda eletromagnética funciona com essas coisinhas aí, tá? Com essa indução do campo elétrico e campo magnético. Tá, mas como assim, professor? Assim, ó. Isso é uma onda eletromagnética. A onda eletromagnética é formada por campos elétricos e
por campos magnéticos, né, com, né, oscilando perpendicular um ao outro. Então, o campo elétrico está, vamos dizer, nessa direção Y e o campo magnético na direção X. E eles oscilam um perpendicular ao outro. Então, quando um está oscilando, o outro também está oscilando. E o que isso acontece? Quando um oscila, gera o outro. Então, um campo ele é responsável por manter o outro campo funcionando, né? Então, o campo elétrico, como a gente viu aqui, ó, variável no tempo, né? Que ali, como é uma onda, ele varia no tempo, ele gera um campo elétrico induzido e vice-versa. Então, um campo ele mantém, ele induz o outro e assim quando aquele termina, o outro induz o campo elétrico induz o campo magnético e o campo magnético depois induz o campo elétrico e vice-versa, fazendo que a onda eletromagnética se propague. Tá? Ela se propaga com qual velocidade? Ela se propaga aqui, né, nessa direção, tá? Com uma velocidade c, que é a velocidade da luz, que é em torno de 300 mil quilômetros por segundo, ou seja, uma coisa extremamente rápida. Tá? E o comprimento de onda é dado aqui, ó, né? A gente já viu isso aqui lá no segundo ano. O comprimento de onda é dado, né, por quanto elas se repetem, ou seja, a distância entre duas cristas, nesse caso aqui, tá? Então, esse aqui é o comprimento da onda eletromagnética, ok? E por que essa onda ela não precisa de um meio para se propagar? Por causa dos campos elétricos e campos magnéticos, porque o meio é ela mesmo, né? Ela não precisa de um meio para se propagar, porque o campo elétrico induz o magnético induz o elétrico. Então, ela é autossuficiente, não precisando de um meio. Por isso que ela se propaga com com uma grande facilidade em qualquer meio, né? Principalmente no vácuo, não tem nada, ela acaba se propagando, tá? Então, no vácuo, a velocidade da luz é essa aqui, de 300 micrômetros por segundo, né? A gente já viu lá no segundo ano que, dependendo do meio, essa velocidade diminui, né? Então, o diamante, né, por causa do índice de refração, a velocidade da luz no diamante é bem menor, e no vidro é menor. Então, dependendo do material, né, do índice de refração desse material, a velocidade da luz naquele meio se torna menor do que esses 300 mil quilômetros por segundo, tá? Só que se estiver no vácuo, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo, independente do referencial, mas isso é coisa lá para a relatividade geral, ok? Como que funciona, né? Como que é feita essa onda eletromagnética? Aqui tem um experimento, que é a experiência de Hertz, em 1888, né? E queria transmitir, queria ver se realmente existia, porque foi previsto que existia uma onda eletromagnética, mas ninguém nunca tinha visto e eles não tinham a noção que a luz era uma onda eletromagnética, não tinha esse entendimento ainda, tá? Então, o Hertz, né, ele quis criar uma onda eletromagnética, né, usando o conhecimento que ele tinha. Então, aqui tem uma bobina, essa bobina, né, gerava um campo magnético e essa bobina oscilava por causa do capacitor e do centelhador aqui, né, e a corrente oscilava, fazendo que esse campo magnético oscilasse, né, criando um campo elétrico induzido, né, e dessa maneira criavam uma onda eletromagnética, tá? E o que acontecia, né? Ao criar essa onda eletromagnética, o centelhador aqui, ó, criava uma faísca também, porque gerava uma diferença de potencial, rompia o dielétrico ali, criava uma faísquinha aqui, tá? Igual aquelas que a gente criava lá no gerador de Van de Graaff. Criava uma faísca, né? Então, toda vez que criasse uma faísca, havia uma variação aqui na bobina e gerava uma onda eletromagnética. E aqui ele botou uma espira, né? A espira a gente já viu, e o campo, né? Quando passasse para esse campo magnético aqui
oscilando dentro dessa espira, ia criar uma corrente, e essa corrente ia criar uma centelha. Então, se eu centelhasse desse lado, aí ele estava conseguindo emitir uma onda eletromagnética e receber essa onda eletromagnética desse outro lado. Tá? E realmente isso aconteceu. Né? Ele emitiu a onda foi, quando chegou na espira, centelhou aqui e ele percebeu que ele conseguia emitir uma onda eletromagnética. Tá? E essa onda eletromagnética carregava energia, né? Porque para centelhar aqui precisava de energia. Então, a onda, nesse caso, ela não carrega matéria, mas ela carrega energia. Tá? Então, essa foi a primeira demonstração de uma onda eletromagnética feita por Hertz em 1888. Isso mudou completamente o mundo, tá? Porque com esse estudo, né, depois foi criado o rádio. Então, tu poderia transmitir informação, né, para todas as partes do mundo usando ondas eletromagnéticas. Então, hoje, daí nesse momento, não precisaria mais de pessoas atravessando metade do mundo para levar uma carta, mas poderia ser feito essa informação ser enviada através de ondas eletromagnéticas, né, que seriam conhecidas como ondas de rádio. Tá? Então, aqui, que eu tenho um apanhado das principais ondas eletromagnéticas, tá? Essa equaçãozinha aqui é muito importante, vocês já viram, mas em Física 2, mas vou apresentar para vocês de novo, né? Aqui bem pequenininho aqui, frequência é igual à velocidade da onda, nesse caso que é a onda eletromagnética, que todas elas andam com a mesma velocidade, que é a velocidade c, velocidade da luz, dividido pelo comprimento de onda lambda. Tá? Então, o que acontece? Como eles são inversamente proporcionais, quando a frequência aumenta, né? O azulzinho está apontando para cá, a frequência está aumentando para cá, o comprimento de onda aumenta para cá, na outra direção. Tá? Então, aqui eu tenho as ondas baixas, que têm um maior comprimento de onda, mas elas têm uma frequência bem pequena. Ou seja, essa frequência bem pequena quer dizer que ela tem pouca energia. Tá? Essas ondas, né, são provocadas pelas transmissões de energia elétrica, que são consideradas ondas baixas. Tá? Depois nós temos ondas que são as ondas de rádio, né, que são usadas para rádio, TV, Wi-Fi, satélite, então para informação. Nessa parte também temos a micro-ondas, que é usada lá no nosso forno de micro-ondas, e para usar na Wi-Fi também é usada essas micro-ondas, que não deixam de ser ondas de rádio também. Ok? Aqui nós temos o infravermelho, que é usado no controle da TV, e essa onda infravermelha também é todo material, né, todo corpo, todo objeto emite essas ondas infravermelho, tá? E ela depende da temperatura desse objeto. Então, objetos mais quentes emitem mais infravermelho. Então, aqueles óculos para enxergar no escuro, eles usam o infravermelho. Eles acabam conseguindo observar o infravermelho, tá? Então, por isso que até é pinto de vermelho, mas é uma criação óptica só, tá? Mas eles conseguem diferenciar objetos com maior temperatura e menor temperatura usando o infravermelho, e também é usado no nosso controle, né? Então, quando a gente quer ligar a TV, a gente usa o infravermelho do controle. Aqui, né, numa pequena parcela bem estreitinha, nós temos a luz visível, que é as luzes que a gente vê, porque essas aqui também são ondas eletromagnéticas, mas a gente não enxerga. A luz a gente enxerga, tá? Nosso olho, né, ele foi adaptado para conseguir enxergar essa luz visível, né? Por que isso? Porque o Sol, né, emite muito nessa luz visível. Então, ao passar do tempo, a evolução, né, a gente se adaptou a ver a luz visível, que é a luz que o Sol emite em uma grande faixa, né? Claro que emite um pouco de infravermelho e um pouco de ultravioleta também, né?
mais a grande quantidade de luz, ele emite aqui na luz visível. A luz ultravioleta, né, ela já está entrando aqui, ó, na parte da radiação ionizante. A radiação ionizante é aquela que acaba nos fazendo mal. Ela acaba penetrando muito fundo na nossa pele, então acaba prejudicando a nossa pele, pode provocar câncer, coisas desse tipo, tá? Então, o ultravioleta já é uma radiação ionizante, são radiações mais energéticas, porque a frequência é muito maior, então já tem mais energia, por isso que elas acabam podendo prejudicar o ser humano, tá? Então, ultravioleta, vem um pouco vem uma parcial do Sol. Nós temos o raio-x, né? Ela é tão penetrante que ela consegue penetrar a própria pele da pessoa e fazer as imagens de raio-x, né? Até quem descobriu o raio-x foi a Marie Curie, né? A famosa Marie Curie, que ganhou o prêmio Nobel de Física e de Química, né? Então, tem 2 prêmios Nobel. E ela morreu, né, por causa da radiação ionizante, né? Então, ela no começo, né, quando eles começaram a estudar, eles não entendiam sobre isso e ela acabou sendo exposta a uma grande quantidade de radiação ionizante. E o raio gama, ela é mais prejudicial ainda, né? É usado em alguns exames e também na radioterapia, né, para combater câncer e alguns exames de cintilância, né, que a pessoa acaba inserindo algumas partículas radioativas e essas partículas emitem e uma máquina consegue captar fazendo uma imagem do corpo humano. Tá? Então, como elas são altamente penetrantes, elas conseguem penetrar com grande facilidade nos corpos, por isso que a gente usa essas partículas para fazer exame. Né? Não é, não é recomendado ficar fazendo vários raios-x, mas quando você tem que fazer, é melhor fazer um raio-x do que cortar para ver o que tem lá dentro. Ok? Então, isso aqui são um pouquinho das nossas ondas eletromagnéticas que a gente tem. Eu tenho esse outro espectro eletromagnético aqui, ó, só para mostrar que a luz visível fica num espectro bem pequenininho, tá? Aqui está meio exagerado, mas a parte que a gente enxerga do espectro eletromagnético é muito, muito pequeno. A gente enxerga apenas comprimentos de luzes de 400 a um pouco menos de 400 até um pouco mais de 700 nanômetros, tá? E as ondas, né, elas variam aqui do raio gama de 0,00001 nanômetro até as ondas de AM, ou até maiores, né, ondas baixas, de mais de 100 metros de comprimento. Tá? Então, só para mostrar realmente que o espectro que a gente vê é muito pequeno, mas o nosso mundo ele é tomado por essas ondas eletromagnéticas, que a gente não enxerga, né? Mas ela está em todos os lugares, diversas ondas eletromagnéticas. Né? Ela é a base hoje da nossa comunicação. Sem ela, a gente não consegue ter uma comunicação tão boa, tá? Então, aí um pouquinho sobre as ondas eletromagnéticas. Espero que tenham gostado da aula. Por hoje era isso aí. Né? Qualquer dúvida pode mandar para mim, para a gente discutir, né? Se tiverem mais interesse sobre ondas eletromagnéticas, tá? Vou deixar uma lista de exercícios. Vocês resolvem depois, me enviem essa lista aí, tá bom? Um grande abraço a todos. E fiquem bem, meus queridos.